10h41, 10h41 aqui na sua 87, está chegando o nosso Momento Saúde e Nutrição. Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andrea Metzner. São 10h41. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a nutricionista Carla Andrea Metzner. E hoje a gente vai falar sobre alimentação infantil. Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Neste mês de outubro nós temos aí um especial falando sobre a alimentação das crianças, das mulheres também, né? E nós sabemos que a alimentação infantil é uma coisa assim que dá bastante assunto, né, Carla? Porque muitas vezes os hábitos das crianças são incorretos. E o que é considerado hábito incorreto, Carla? Exatamente. É bom, assim, né, a gente falar desse assunto, aproveitando agora o Dia das Crianças mesmo. Que, assim, eu não sei, os pais, às vezes, talvez é por falta de informação, ou às vezes porque acham que não tem problema, né? Ai, que dozinha, criança não vai comer um chocolate, alguma coisa assim. Aí vai introduzindo esses hábitos incorretos de alimentação, né? E os hábitos incorretos, fazer uma alimentação errada, porque assim, cada infância, adolescência, cada época da vida da criança, ela tem uma quantidade diferente de alimentos que ela vai consumir, ela vai gostar de determinados alimentos, né? Mas o hábito incorreto que eu falo é assim, introduzir muito refrigerante, salgadinhos, alimentação errada mesmo. Isso vai acarretar prejuízos. Pode ser tanto na infância como na fase da adolescência, na fase adulta, né? Então, assim, a criança pode até aparecer uma desnutrição, anemia, obesidade. Mesmo a criança, às vezes, estando com uma obesidade, aumentando o peso, ela pode estar com anemia, porque ela está comendo de forma errada. Então, assim, até déficits no crescimento, um retardo, às vezes, na escola, né? Porque não está fazendo uma alimentação saudável, né? Uma alimentação, assim, que se você fixando uma alimentação saudável na infância, ela vai ficar para a vida toda. É na infância que você introduz essa alimentação saudável. Desde lá, quando a mãe começa a amamentar a criança, né, já é feita uma campanha para que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses. Por exemplo, a mãe não precisa da água, da chá, da nada. E as mães, às vezes, ali para aquele bebezinho tão pequenininho, começam a colocar mel, começam a colocar açúcar, começam a dar leite, começam a colocar chocolatado no leite, sendo que tudo isso não precisa. A criança vai desenvolver tranquilamente só com o leite materno. Claro que se a criança não estiver ganhando peso, tudo, existem as fórmulas específicas para isso. Não pode ficar dando, por exemplo, um bebê de 6 meses, você dá um leite, por exemplo, puro para essa criança, né? Tipo, é interessante misturar água nesse leite. Aí, às vezes alguém vai falar, nossa, mas vai misturar água. Claro, precisa diluir. O leite é muito forte para o bebezinho, por isso que existem as fórmulas, aquelas fórmulas infantis, porque é uma fórmula diferenciada para o bebê, porque ele é muito novinho e o organismo dele está se adaptando. Olha que interessante, né? Mas é muito importante também, né, Carla? Não adianta só os pais quererem mudar os hábitos das crianças se eles não mudarem os seus hábitos, né? Então assim, às vezes vem lá o pai, traz a criança para consultar com a nutricionista. Ele tá comendo demais, tá tomando muito refrigerante. Mas daí, aí que tá o problema. A gente precisa saber se os pais vão mudar em casa. Se o pai continua comprando refrigerante e trazendo para casa e ele continuar tomando, a criança também vai continuar tomando. Ou vai ficar brigando com a criança, né? Não, você não pode tomar. Mas eu tomo. Mas eu tomo. Ou o meu irmãozinho toma. Então, eu acho que assim, tem que ser algo coletivo, é a família. Se a família resolve mudar os hábitos, vamos fazer suco natural sem açúcar, né? É todo mundo. Diminuir refrigerante, não vamos comer salgadinho. Vamos deixar essas guloseimas, essas coisas assim, pro final de semana. Não é que não pode consumir, só que assim a gente percebe que tem crianças que consomem isso todos os dias. Consomem salgadinho, bala principalmente, chocolate, refrigerante, assim, durante a semana, né, quase todos os dias. Além de prejuízos na alimentação, né, na saúde principalmente, dentes, envolve várias coisas, né? E os hábitos alimentares no geral, né? E sem contar que a criança fez alguma coisa certa, ele é premiada com doce, com chocolate. Tem pais que fazem isso mesmo. Se você não comer arroz e feijão, depois você não vai ganhar um doce.
Isso não pode fazer, né? A criança, ela tem aquela necessidade, ela tem uma necessidade nutricional certa. Por exemplo, assim, os pais falam, tem que come tudo. Às vezes você pega e coloca uma quantidade tão grande no prato da criança e quer que a criança come tudo. A criança tem uma necessidade nutricional menor que os adultos. E às vezes os adultos acham que a criança tem que comer igual um adulto. Principalmente nas quantidades. E isso não pode. Só um exemplo, André, um bebezinho, por exemplo, quando começa a comer, depois dos 6 meses, se você fechar a mão do bebezinho assim, é a quantidade que ele deve comer. E às vezes a mãe enche um pratão cheio de sopa, assim, quer que a criança come tudo. Isso não pode, não é necessário. Por quê? A criança vai comer mais seguido, mais vezes ao dia, só que em quantidades menores. O estômago dela é pequenininho. Então, se você fecha a mão do bebezinho assim, aquela mãozinha toda fechada é a quantidade de comida que ele deve comer numa refeição. Por exemplo, um almoço, uma janta. Então, assim, só para as pessoas terem uma noção, assim, do que as crianças precisam comer. Não precisa comer 2 pratão cheio. E os pais não devem ficar obrigando as crianças a comer. Por exemplo, se a criança não quer comer naquele dia, deixa. No outro dia, talvez ela vai comer melhor, né? Porque depois começa a comer demais, daí precisa tirar. A criança começa a engordar. E o tirar é muito pior. Né? E às vezes os pais se preocupam, mas o meu filho não tá comendo nada, não, tá comendo muito pouco, ou então tá comendo demais. Tá dando problema já de obesidade. Então assim, essa questão da obesidade que é o mais difícil de você tirar. Agora assim, se a criança não come, por exemplo, ou só quer comer arroz e feijão, ela vai passar dessa fase. O que os pais precisam observar? Se a criança está bem, se ela está crescendo normal, se o peso dela está normal, se ela está bem de saúde. Então, se ela está dentro do padrão normal, não precisa ficar empurrando comida, né? Claro, a gente precisa incentivar. Se ela não quis comer beterraba, daí a mãe já fala, meu filho não gosta de beterraba. Você precisa oferecer 8 a 10 vezes o mesmo alimento para uma criança, para depois você falar que a criança não gosta. Você viu que interessante isso? Pois é, como dizem, a gente é uma metamorfose ambulante, né? Nós estamos sempre mudando nossos hábitos e gostando de uma coisa hoje, não gostando amanhã. Exatamente, então nós somos assim, imagina as crianças. E pode ser que às vezes a beterraba você colocou vinagre, e você nem percebeu que colocou vinagre, você quer que a criança come. Isso não pode. Então aí o sal, colocou muito sal. A comida da criança tem que ser diferenciada dos adultos, não pode ser salgada, né? Então já faz menos para todo mundo ou faz separado para a criança. Então aí que tá o problema. Às vezes os adultos acham que as crianças são iguais aos adultos, vão crescendo, já tá comendo a mesma alimentação, né, dos adultos e acham que eles podem estar comendo dessa forma. Então assim, e aí vem o problema ali da obesidade, que nem você falou. Os pais, aí começa a ficar um pouco mais difícil, porque eles já estão com o estômago maior, estão comendo mais, aí para ir tirando isso, tem que ser trabalhado aos poucos também, para que a criança comece a diminuir, comece a ter hábitos mais saudáveis. E, Carla, as crianças, elas têm colesterol, diabetes? Tem, e bastante. Hoje a gente está encontrando muita criança com colesterol, com diabetes, porque se eles comem muita bolacha, muito pão, isso tudo vai causando colesterol, diabetes, a tireoide. Esses dias peguei um menininho de 10 anos com problema na tireoide, já tomando o remédio, né? Então, assim, claro que isso é um problema hormonal, é diferente, mas o colesterol, triglicerídeos, diabetes, isso é um problema alimentar. Então, e às vezes não tem sintomas nenhum. Você vai descobrir às vezes depois. Às vezes e a criança não é porque ela é gordinha que ela vai ter colesterol. Ela pode ser magra e pode ter colesterol e triglicerídeos. Principalmente se ela estiver comendo muita bolacha, bolacha doce, salgada, esse tipo de bolacha, recheadas, né? E comendo muito doce, que vai causar o colesterol às vezes. Eles falam, mas não come gordura. Mas e os doces? E o salgadinho? E essas bolachas recheadas que a gente já comentou nos outros programas, né? E pura gordura e açúcar. Exatamente. Bolacha salgada também. Não acham que às vezes tem bolacha salgada, eu vou comer bolachinha salgada. Água e sal. Água e sal. Gente, é puro sódio, é pura gordura essas bolachas. Então não é uma substituição interessante. Então, assim, tentar criar hábitos saudáveis
colocar pães integrais para as crianças, talvez uma bolachinha integral, né? A gente pode ir colocando assim. Uma coisa que eu tenho que falar, André, que é interessante, muita criança gosta de comer farofa, né? Na comida, assim, tipo arroz, feijão e farofa, todo dia. Então, assim, nessa farofa, às vezes é interessante a gente colocar linhaça, usar farinha de linhaça. Você vai fazer uma farofa mais saudável e não deixar as crianças comer isso todo dia. Além de prender o intestino, vai causar colesterol também, porque é uma farinha, né? E vai estar usando todo dia junto com o arroz ali, então isso vai causando colesterol. Então, isso a gente precisa observar o que as nossas crianças estão fazendo. Senão, vai começar a dar os problemas de saúde mesmo. E é na infância que nós definimos toda a alimentação do adulto. Ali, se nós começarmos a introduzir frutas, verduras, e nada tem que ser por obrigação. A criança, ela vai indo num ritmo assim. Tem semanas que a criança gosta de comer maçã, na outra semana ela não quer mais, né? Então, cada dia é diferente. Então, isso que nós precisamos observar. E tirar isso que eu falei, que é aqueles alimentos ruins mesmo, né? E, Carla, lembrando, né, hoje a gente vê a maioria das crianças, principalmente meninas aí com 12, 13 anos, onde a cintura já está um pouquinho maior, aquela gordurinha localizada. Isso é devido, claro, à alimentação incorreta. A falta de atividade física, né, Andréia? Porque, assim, as crianças hoje ficam na frente do computador, na frente do celular, não vão fazer atividade física e comem, né? Aí você já tá parado ali na frente do computador. Hoje os pais não querem mais deixar as crianças brincar na rua como antigamente, né? A gente brincava tanto na rua, né? A rua não é segura, né? Hoje não é mais. Então é difícil. Você prefere que o seu filho fique dentro de casa. Só que daí tem que achar algumas atividades para essas crianças se movimentarem. E as meninas estão assim, não só as meninas, os meninos, eu vejo bem que você falou nessa idade, com barriga, bastante, essa circunferência abdominal muito para eles. E é isso que é risco de doenças de coração, colesterol, tudo. E as meninas, principalmente, gostam de usar calças muito baixas. Calças baixas. Hoje, tu pode ver que algumas roupas já estão vindo com cós alto. Antigamente era só o cós alto, né? E elas usam aquelas calças muito baixas que vai acumulando mais gordura ainda, né? E apertada às vezes, né? Então, assim, e essa gordura abdominal, daí fica muito tempo sentada, às vezes, né? Claro, estuda, tudo mais, só que tá comendo errado. Essa gordura abdominal vai acumular devido a exagerar nos pães, nas massas e todos esses alimentos que eu falei, né? Então, isso vai causando essa gordura abdominal. E, Carla, quando a gente vai falar de alimentos, quais são os piores alimentos, os 10 piores alimentos que nós podemos citar aqui? Então, assim, ó, tudo aquilo que as crianças gostam, né? Salsicha. E dizem que a salsicha é muito... É horrível, na verdade, não se dá para criança, né? Então, assim, salsicha, e às vezes os pais cozinham e dão uma salsicha inteira pra criança comer, né? Na verdade, é resto do resto que sobra das carnes, tudo, eles vão fazendo a salsicha, né? Empanados, sabe aqueles empanados prontos, aqueles nuggets? Isso também. Fazem, né, uma propaganda tão bonita daquilo, né? Parece tão gostoso, né? E aquilo lá também não é saudável. E outra, tem muito sódio. Hambúrguer, aqueles hambúrgueres prontos. Antigamente, os nossos pais faziam hambúrguer em casa. Faziam, assim, a carne moída, né? Daí fazia aquele rolinho, assim, fazia redondinho. E é uma opção fácil e boa para fazer em casa. Os pais podem fazer em casa, com carne moída, faz temperadinho e tudo. Faz um hambúrguer em casa, em vez de comprar aquele hambúrguer pronto. Mas é aquilo que eu falei antes para você, a praticidade, tudo rápido. Os fast food, né? Isso. Eu falo dos alimentos rápidos. Aí eu comentei ainda com a Andréia, eu falei, o fast food é comer uma fruta. Porque é tão rápido, né? É só pegar, comer, descascar e já tá pronto, né? É isso que nós temos que fazer, mudar esses hábitos. Outro alimento, refrigerante, né? Todo mundo sabe que até gostoso, mas é puro açúcar. É só açúcar que tem. Que eu vi uma matéria numa revista que falava que caíram as vendas da Coca-Cola devido às pessoas procurarem por opções mais saudáveis, né? Não é que não pode, né? Mas assim, eu acho que a gente pode diminuir, principalmente nessas crianças mesmo, né? Salgadinhos também, né? Esses dias eu vi num vídeo na internet colocando fogo no salgadinho, coloca fogo, ele pega fogo. O salgadinho, eu falei, meu Deus, o que tem nesse salgadinho? Maionese. A maionese que a gente faz no domingo na nossa casa, gente, o que nós colocamos nessa maionese? Óleo.
Meio litro de óleo. Uhum. Né? Se a gente parar pra pensar, a gente tá comendo óleo. Então, assim, aquela maionese também que a gente compra no mercado, aquilo lá é óleo. É a mesma coisa que tomar um refrigerante, você está consumindo açúcar. Macarrão instantâneo. Acho que era isso que eu vi do fogo também. Sabe aquele temperozinho que vem junto no macarrão? Sim. Daí os pais cozinham aquele macarrão instantâneo que se chama Nissin, né? Nissin, eu acho que é. Tem os cup noodles, tem... Nossa, esse eu acho que é pior, que vai no micro-ondas. Isso. Aí vem um tempero junto. E esse tempero que eu vi, eles fizeram um teste colocando fogo no tempero. Pegava fogo também no tempero. Fogo no tempero. Então, assim, daí os pais colocam em cima porque fica gostoso, né? Então a criança vai adorar. Puro sódio. Ai, puro sódio. Pressão alta, as crianças também têm, tá? Bolacha recheada, os sucos industrializados, então os pais às vezes não querem fazer suco de fruta, vai lá e compram de caixinha. Nossa. Né? Também é puro açúcar e sódio. E batata frita, né? Batata frita. Que pena. As crianças gostam. É verdade. Então, assim, gente, são os piores alimentos. Mas não que nós não podemos comer eles. Vamos então cuidar da alimentação durante a semana e vamos no final de semana fazer uma batata frita para as crianças. Ou levar as crianças a comer em algum lugar. Pode, não tem problema. Eu só tô falando que não pode fazer isso todo dia. Porque hoje come batata frita, amanhã toma refrigerante, daí no outro dia come salgadinho, daí bolacha recheada, brigadeiro, tudo. Na verdade, eu acredito, Carla, que as crianças às vezes passam o dia todo comendo isso, essas porcarias. Porque assim, é o que tem em casa. Então, assim, comprou, tem lá pronto, é o que eles pegam para comer. Então, assim, os pais, é interessante eles mudar o que eles compram. Você não vai gastar mais por isso. Você vai deixar de comprar talvez um salgadinho, alguma coisa assim, né? E assim, as mães, às vezes, sei que é trabalhoso, às vezes os pais trabalham o dia inteiro, mas chega em casa, bate um bolo rapidinho, coloca no forno, deixa pra criança comer isso no outro dia, ou para levar na escola, né? Apesar que na escola eles têm os lanches da escola, né? Hoje já não vende mais esses industrializados nas cantinas das escolas. Proibido refrigerante. Proibido. Então, assim, é tudo questão de hábito. Então, é só questão dos pais mesmo trabalhar isso e mudar. E não comprar em casa. Vamos tomar refrigerante? Então, final de semana, vamos tomar um refrigerante. Então, em 4 em casa, em vez de abrir um de 2 litros, abre um de 600. Compra um menor, né? Já vai, assim, diminuindo as quantidades. Para que tem que comprar um de 2 litros, às vezes abrir 2, 3 e tomar tudo? Então, isso que as pessoas precisam, assim, mudar um pouco os hábitos. Claro, tudo isso é gostoso, é bom, só que aí vai causando prejuízos na alimentação e na saúde mesmo, né? E lembrando que o Dia das Crianças tá aí, nada melhor que dar um presente, uma roupa, um brinquedo, um joguinho, enfim, né? Que em vez de dar doces enfim. E assim, igual na Páscoa, no Natal, às vezes enche as crianças aqueles doces, né? Eles comem tudo de uma vez, assim, né? E às vezes é demais, então às vezes conversar com as pessoas, os pais, os avós, e cada um dá um presente diferente e dá um doce, então, né? E não dá aquele monte de doces. Então, assim, e nós não precisamos ter dó das crianças, não precisa de açúcar, coitadinho, não vai comer. Gente, as crianças, elas vão comer, só que tem que saber o que eu falei tudo, tem que saber quando, deixar pro final de semana, que vai ter o açúcar normal e natural dos alimentos que tem. E lembrando, né, Carla, que como a gente falou no começo, né, não adianta a gente querer mudar as nossas crianças se os nossos pais não mudam os seus hábitos, né? Exatamente. Então começa pelos pais. Os pais precisam mudar e mudar o que vai comprar e levar para dentro de casa, porque se tem dentro de casa, tem na geladeira, não adianta querer falar para a criança não comer. Porque a criança está com fome, ela vai lá e vê aquilo lá que ela achar e é o mais gostoso, ela vai pegar. Então, deixa as frutas, eu sempre falo, as frutas precisam estar numa fruteira para a criança ir lá e pegar. A minha filha tem 1 ano e 6 meses, ela vai lá e pega a bergamota, ela descasca, ela quer comer a banana, porque está na frente dela. Eu não deixo outras coisas na frente dela. Então é isso. Ou não deixar na geladeira também, que é o que a gente já falou, né, André? Isso. Deixar ao alcance da criança. Ou deixa descascado, picado, mamão, essas coisas dentro da geladeira num potinho, que a criança vai lá e pega. Nós temos que dar acesso a elas pegar essas coisas. Se tá difícil, se tá em cima da mesa na fruteira, a criança às vezes não consegue pegar, então deixa num lugar mais baixinho onde a criança pega. E né? Com isso vai mudando os seus hábitos, Com Carla. certeza. E é claro, né? Não é que as opções saudáveis, elas não são boas, elas são boas. Com Basta certeza. que as pessoas... Criar o paladar, né? O hábito mesmo. Com certeza. E é claro
Claro, passa pra gente agora o endereço, então, da Nutrivida, pros pais que precisarem, né, Carla, aí, esse cuidado com os filhos, né, que precisarem de alimentos, ou seja, opções diferentes, encontra na Nutrivida. Isso, com certeza. Ou quer ir lá só conversar comigo, ou às vezes tem alguns pais que querem trazer o filho no nutricionista, fazer uma avaliação, né? Então, tudo isso a gente faz. Então, é no 3268-3131, na Rua Paraguai, ao lado da Cacá Serigrafias. Ok, então, Carla, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Obrigada, bom dia. São pontualmente 11 horas.